Então vamos lá. O que todo mundo já sabe e está cansado de saber é que para você ter um sucesso na sua vida é necessário que você saiba se comunicar. E pessoas que de alguma maneira se comunicam muito bem são pessoas que conseguem públicos, são pessoas que de alguma maneira têm muita visibilidade e as portas acabam se abrindo, né? Não é de graça de que quem tem mais visibilidade, quem influencia mais, tem acesso a coisas de que pessoas com uma deficiência na comunicação não tenham, né? É claro que existem exceções à regra, mas a regra, de modo geral, é quem se comunica bem, essa pessoa tende a ter uma influência maior no ambiente, ela tende a ter mais sucesso justamente pelas portas que essa pessoa consegue abrir. Agora, o grande ponto é que como você consegue se comunicar bem? Como você consegue transmitir uma autoridade e influenciar pessoas? Isso pode ser mais fácil, como pode ser mais difícil, e vai depender de onde você parte, do seu contexto social. Né? Me trazendo como exemplo, algo que demorou muito tempo para que acontecesse comigo foi justamente o fato de que eu demorei para aprender a me vestir bem, eu demorei para saber da importância da primeira impressão, de um cabelo arrumado, da vestimenta que eu usava, né? E as pessoas elas julgam pelas primeiras aparências. Então, a sua voz, seu tom de voz, se você dá pausas ou não, a- a- tudo isso influencia no que a pessoa vai ou não, se a pessoa vai ou não gostar de você, né? Existe inclusive uma pesquisa onde pessoas mesmo culpadas de um crime, quando elas iriam a um fórum ser julgadas, se a pessoa fosse bonita e estivesse bem vestida, essa pessoa ela tendia a ser inocentada pela beleza dela. Então, são vieses inconscientes que se a pessoa ela se veste de determinada maneira, se essa pessoa for bonita, e aqui vai, se Deus lhe graciou com genética, as pessoas tendem a confiar mais em você. O oposto é verdadeiro também, né? Uma pessoa que infelizmente não nasceu com a graça da genética, essa pessoa ela já nasce com barreiras maiores. Agora, existe dois pontos a partir disso. O que está no nosso círculo de preocupação e no nosso círculo de influência. Tem algumas coisas que você não consegue mudar, tá? Como, por exemplo, a atitude de alguém, ah, o governo, você não tem pouco controle sobre o governo, as emoções de outra pessoa, ah, os sentimentos, os pensamentos de outra pessoa. Você tem pouca influência, está no seu círculo de preocupação. Agora, existe o seu círculo de influência. E aqui eu quero pegar uma situação drástica entre no trabalho, né? Você tem um chefe muito inflexível, esse chefe não muda de ideia, é um chefe autoritário. A liderança ela acaba, de alguma maneira, mais prejudicando do que ajudando. Existe dois pontos. Pessoas que gastam energia no círculo de influência, ou seja, ficam muito preocupadas sobre o comportamento, a atitude, o jeito que aquela pessoa age. E ela foca nisso. Inclusive, é uma pessoa que tende a fofocar, tende a disseminar essa opinião no ambiente de trabalho. Esse é um tipo de pessoa. E existe o segundo tipo de pessoa. O segundo tipo de pessoa é aquela pessoa na qual ela foca no círculo de influência dela, ou seja, ela foca no que ela pode fazer perante aquela situação. Tá? Então, você pode trabalhar em uma argumentação melhor, em uma apresentação melhor, você pode buscar compreender o porquê que aquela pessoa age de determinada maneira. Tá? E agora, você entende conceitos importantes de círculo de influência e círculo de preocupação. Se você não age no seu círculo de influência,
dificilmente você vai conseguir mudar a opinião de alguém ou influenciar alguém. Porque você está pautado em itens que você não tem controle. Quando você foca o seu círculo de influência, você busca ideias, soluções criativas em ações que podem de alguma maneira mudar aquela situação, tá? Agora, a chave de ouro aqui é, primeiro, busque compreender para depois ser compreendido. Isso é uma chave de ouro. Quando você está conversando com alguém, quando você está debatendo alguma ideia com alguém, é natural que você tenha suas crenças, suas opiniões, seu pensamento, e a pessoa do outro lado tem a opinião dela, o pensamento dela, as crenças dela. Vocês têm referências totalmente opostas pelo jeito que cada uma foi criada. Vocês têm referências diferentes, foram vidas diferentes. A nossa tomada de decisão, ela é sempre pautada em experiências. O que foi vivido no passado que pode embasar a minha tomada de decisão hoje, para que eu não cometa um erro, para que eu tome decisões acertadas, que eu repita uma decisão que foi acertada no passado. E você está agindo assim, a pessoa está agindo assim. Então, uma grande chave é, no lugar de você, de alguma maneira, olhar o outro a partir de você, a partir da sua autobiografia, e a gente faz isso de uma forma constante, que é eu estou olhando o outro a partir das minhas próprias referências. Eu estou olhando o outro a partir. Eu estou olhando. Eu estou olhando o outro a partir das minhas referências, da minha autobiografia, né? Então, a outra pessoa está com um problema, com base nos problemas que eu já passei na vida, eu tento aconselhar essa pessoa, eu tento direcionar essa pessoa, mas é a partir de você. É necessário deixar um pouco de lado essa autobiografia, essas crenças que você tem, de tomar a decisão com base em tudo dentro de você e verdadeiramente tentar compreender a outra pessoa. Então você tentar olhar o problema que ela está passando, o que ela está expressando, o que ela está querendo, a partir da referência do ponto de vista dela sobre aquela situação. Você verdadeiramente compreender. Existe a, uma pessoa que ela atinge a maturidade, ela tem dois grandes requisitos para essa maturidade. O primeiro quesito é a compaixão para compreender, né? A flexibilidade para entender o outro. E o segundo requisito é a coragem para mostrar o seu ponto de vista. O extremo de um é, se eu só ouço o outro, se eu só entendo o outro e não mostro meu ponto de vista, eu tenho uma relação onde eu perco todas as vezes e a pessoa sempre ganha, eu sempre estou cedendo. E o extremo é, eu sempre tenho coragem de falar o que eu penso, o jeito que as coisas devem ser e não tenho contra o equilíbrio de ouvir outra pessoa, eu sou alguém arrogante, eu sou alguém que tenta expor sempre a minha opinião e nunca ouço ninguém. E você tem as pessoas enxergam em você alguém com ego muito grande. Então, você sempre está querendo ganhar a qualquer custo. O equilíbrio entre os dois é o que vai fazer com que você crie soluções onde são são boas para ambos. É o ganha-ganha. Você ganha e a pessoa ganha também. Você está buscando esse equilíbrio para entender o ponto de vista do outro, as ideias, as referências a partir do outro, ao mesmo tempo que você tem coragem para expor as suas ideias. Todo mundo tem a necessidade de se sentir importante. Todo mundo tem essa necessidade de ser ouvido, de ser compreendido. Muitas vezes essa necessidade psicológica, ela está acima da necessidade financeira, está acima de outras necessidades. Então, quando você olha no olho da pessoa e verdadeiramente escuta ela, o que acontece muitas vezes é que você dá um ar psicológico para essa pessoa. Ou seja,
Você atende essa necessidade dela. Ninguém... Se você tem comida em casa, você não tem uma preocupação com uma fome, né? Você não tem uma necessidade de fome, porque você tem comida. Se você tem dinheiro no banco, você não está preocupado com dinheiro. Se você tem um bom companheiro ou uma boa companheira em casa, você não tem a necessidade de buscar afeto. Uma necessidade que ela é atendida, você não tem a necessidade de buscar ela, porque ela já está sendo atendida. Então, quando você dá um ar psicológico para alguém, você atende essa necessidade de ser importante. A partir disso, você abre possibilidades dessa pessoa te escutar e te compreender. A partir disso, ela está disposta a te ouvir, para explorar os seus pontos de vista. Então, são 3 grandes pilares que você tem que atuar, tá? Primeiro, sua credibilidade. Como as pessoas te enxergam? Como as pessoas te veem? Como as pessoas enxergam a sua competência, o resultado que você provou? Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é o qual empático você é. O quanto você está disposto a ouvir as pessoas. E o terceiro lado, o terceiro pilar é o lado racional da comunicação, a parte lógica, a parte pensada da comunicação. Muitas pessoas vão direto para a parte lógica, mas esquecem da autoridade que elas transmitem ao ambiente, do quanto as pessoas ao redor dela confiam nela. Segundo, ela não ouve ninguém, ela não é empática. A parte direta para o lado racional da comunicação. Um ponto importante aqui é, quanto mais credibilidade você tem, ou seja, você tem integridade, caráter, naturalmente as pessoas tendem a confiar mais em você, estão mais abertas a lhe ouvir. Principalmente se elas veem que você é alguém justo, que você compreende elas, que você dá o ar psicológico para elas. Elas estão abertas a ser influenciadas. Quando você para verdadeiramente ouvir alguém, você se abre para ser influenciado daquela pessoa porque você está entendendo ela, os motivos dela. E quando você abre para ser influenciado, porque você está realmente compreendendo, escutando ela, você abre a segunda porta, que é influenciar essa pessoa. É dessa maneira que você cria um ambiente, você cria pessoas e você aumenta o seu círculo de influência. E você pensa em que soluções, apresentações, melhor argumento, escuta mais, entende outra pessoa. Você foca no seu círculo de influência, você foca nos seus comportamentos e você racionaliza. Então imagine com essas características, essas técnicas dito aqui, sendo escritas. Você escrevendo o ponto de vista de alguém que você descrevendo essas ideias, descrevendo o ponto de vista do outro, descrevendo as maneiras que você vai demonstrar para outra pessoa que você entende ela. E quando você for propor a sua ideia, você vai explicar o seu ponto de vista a partir da referência da outra pessoa. Você vai explicar a sua ideia a partir do ponto de vista da outra pessoa. E você vai dar soluções que ela queira e você vai descrever melhor do que ela mesma conseguiria. E aqui você aumenta o seu círculo de influência, você consegue influenciar mais pessoas, você vai ganhando acesso a portas que antes não tinha. Chegou até aqui, esse vídeo contribuiu para você? Se inscreve, deixa seu comentário, curte o vídeo. Vai fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. É importante para disseminar esse conteúdo. Espero ter te ajudado. Até a próxima.